Olá, ouvintes! Sejam bem-vindas e bem-vindos ao Polilírico. Este podcast foi produzido por alunas e alunos da EMTI Tabelião Zé Pinto Quezado, da cidade de Aurora, Ceará, como componente curricular da disciplina de língua portuguesa, ministrada pela professora Débora Leite de Oliveira. A nossa equipe conta com a participação de Luana Moreira como responsável na trilha sonora. Na narração, eu, Natália Barros, Giovana Aragão e Maria Fernanda. Jennifer Marques na logomarca, na edição Giovana e na pesquisa Israele Souza e Ana Paula. Hay flores do verde pino, se sabe das nuvens do meu amigo, ai Deus Bom, o trovadorismo tem como definição mais enxuta no que nos é dado superficialmente, como só e somente um movimento poético. Mas ele surge como um misto na literatura, escrita, poesia e música, revolucionando todo o desenvolvimento da arte, se tornando uma importante expressão artística naquela época. Época essa medieval, onde fica marcada como uma das primeiras manifestações literárias da cidade. Esse foi também o primeiro movimento da literatura portuguesa. E sim, português de Portugal. Beleza, galera? Cara, é muito massa ter a fantasia de imaginar como o mundo, num contexto de sociedade, era naquele tempo. Afeta diretamente em como eles escreviam e davam passos para a nossa cultura se tornar o que é hoje, né? Lembrando que a gente está falando em finais do século XII, ali aproximadamente do ano de 1189. Muito, mas muito tempo atrás. Com tudo isso, ainda podemos citar que a literatura do século XII ainda não tinha uma identidade nacional formada plenamente. Mas, como não? A literatura não havia ganhado enorme repercussão. Sim, mas ainda tinha todo o contexto por trás, Natália. Vou tentar explicar com calma para que todos entendam. Os soldados existentes na época, que eram os chamados soldados cruzados, haviam se comprometido em casamento com duas jovens nobres e, como presente de casamento, receberam um pedaço de terra, que fazia parte do condado portucalense e do condado da Galícia, onde se localizava a maior parte da literatura portuguesa. Por motivos cheios de burocracias, a mesma ainda não tinha território oficializado. Então, de certa forma, não podia se alastrar, culturalmente falando. Então, o importantíssimo Dom Afonso I Henrique conseguiu transformar os dois condados em um só reinado. Mas acredita que o coitado só foi reconhecido como monarca depois de reconquistar essas terras que eram protegidas pela cristandade? Enfim, são muitas informações. Por isso é muito importante que tenhamos atenção para que a gente possa se contextualizar em tudo o que acontece em torno dessa grande história. E ainda tem mais, Giovana. A identidade dos trovadores não era portuguesa, sim ibérica e hispânica. Curioso, né? Sim, né? Mas até que o Dom Dinis I, outra importantíssima figura para o desenrolar do assunto, estabeleceu a língua galego-portuguesa como oficial daquele rei. Caramba, até ele, que era um rei trovador, queria que a cidade de Portugal se tornasse nação de fato, sempre com o intuito de incentivar a identidade cultural e o trovadorismo. Esse movimento foi, desse modo, muito importante para o desenvolvimento do idioma e da cultura portuguesa. Esse Dom Dinis também foi engenhoso e essencial para o trovadorismo, minha gente. Bom, voltando, o trovadorismo, antes desconhecido por muitos, começou a ter suas primeiras manifestações lá pelos séculos XI e XII. É bom darmos ênfase que eles viviam em um período constituído por Idade Média, onde os países que conhecemos hoje ainda estavam em formação e o modelo social da época era feudalismo, o que tornava a liberdade de expressão quase nula diante a toda a população. Mas afinal, o que foi esse tal feudalismo? Vamos agora dar uma relembrada nas nossas aulas de história. Muito simples, Giovana. Foi basicamente um conjunto de práticas que envolviam questões econômicas, sociais e políticas durante os séculos V e X.
Surge lá na Europa Ocidental e acaba sendo predominante em vários outros países da Europa. São chamados de Europa feudal. Nela ocorre uma série de mudanças, conflitos e relações, que possibilitou o surgimento dessas novas maneiras de pensar, agir e se relacionar. Foi uma época muito relevante para o trovadorismo. Essa até então estranha mudança de noção e compreensão na sociedade levou o trovadorismo a um novo estágio de escrita e mentalidade, se formulando na real. Agora partindo para o ponto sobre como a força político-religiosa influenciava o trovadorismo. Você sabia que a Igreja Católica era a instituição mais poderosa da Idade Média? Acho que em pleno século XXI, os séculos das informações, é bem impossível não saber. Mas sim, ela era representada pelos padres, bispos e arcebispos, que costumava influenciar as produções literárias e artísticas, assim como também detinha todo o poder político e econômico. Não dá para negar que isso é muito diferente das nossas posições atuais. Minha gente, eles mandavam em tudo. Tudo era justificado pela força divina. Pessoal, e continuando. Na época, os seguidores da igreja são considerados hoje extremamente influenciáveis, tendo a visão teocêntrica predominante, sendo ela voltada a Deus. Sem contar que o homem também era muito religioso e sua vida era entregue e extremamente conhecida com a vontade divina. Natália, você poderia falar por que o teocentrismo e o poder da igreja foram tão relevantes para o trovadorismo? Bom, no período medieval, a maioria da população era analfabeta. A escrita e a leitura estavam restritas ao clero e alguns nobres. Os livros eram muito caros, pois as reproduções das obras eram feitas por copistas. Elas eram manuscritas. Além disso, devido à influência católica, a maior parte da arte produzida nesse período era de cunho religioso. Então, quase toda parte, e quando falo quase, estou sendo modesta, do que era produzido e exposto ali para a sociedade era confiscado pela igreja. Então, galera, claramente nesse contexto, o trovadorismo veio para ser uma grande inovação na literatura medieval. Inovação porque aquilo era a Idade Média, minha gente. Idade das Trevas, onde não existia nenhum tipo de expressão. E, meu Deus, que negócio massa. Vai dizer que não está ficando cada vez mais interessante. Aproveitem esse podcast com muito carinho, ok, galera? Não sei se essa dúvida veio em sua mente. Espero que sim. Mas enfim, um bom tema a se abordar e questionar era de como a mulher era vista, tanto na sociedade daquela época quanto no trovadorismo. Natália, vamos tentar entender melhor esse tópico? Afinal, essa dúvida que todos nós temos é bem complicadinha. Então, escute bem. Bom, tendo em vista todo o contexto em que nós mulheres somos inseridas desde os nossos antepassados, não seria diferente no trovadorismo. Mas pelo menos as mulheres eram enxergadas não como o papel principal, porém faziam parte das inspirações de escrita dos trovadores. Que difícil, né? Mas e quais os papéis delas? Bom, eram esposas, mães e filhas. Apesar de também sempre ajudarem os seus maridos com deveres domésticos, entre outras práticas. Uau, poderia nos contar mais sobre isso? É algo de alta importância para o nosso conhecimento. Claro, continuando. Só que em relação aos homens, elas eram bem inferiores mesmo, sabe? E no período medieval, aí que elas eram submissas. Havia também a teoria de que Eva conduziu Adão a pecar. Isso fez com que a mulher fosse vista como a errada da história. Vai entender, não é mesmo? Confesso, estou surpresa com tudo isso. É de ficar de boca aberta, concordam? Claro que sim, mas é de toda essa trajetória que veio à conclusão de que tanto o homem quanto a mulher são livres e estão expostos a tudo, tendo a sua liberdade do poder, de escolha, até porque temos direitos iguais. Elas eram meio que excluídas socialmente e também inclusas como inspiração barra motivo nas cantigas e poesias trovadorescas no mesmo tempo. Dependia também do ponto de vista, né? O olhar intérprete de cada um. Isso. E basicamente, esse foi todo o percurso de como a mulher era vista.
Agora vamos falar sobre uma coisa mega importante: as obras dos trovadores, que era conhecida como cantigas e se dividiam em dois conjuntos, líricas e satíricas. Bom, no conjunto lírico, temos as tramas amorosas, que apresentam dois tipos de cantigas: a de amor, que deu origem à poesia amorosa, que surgiria somente nos séculos seguintes, e que eram cantadas somente em primeira pessoa. Nela, o trovador declarava seu amor por uma dama, geralmente abordado pela dor amorosa, diante da indiferença da amada. A confissão amorosa é direta, e o trovador comumente dirigia-se à dama como Minha Senhor ou Minha Senhor Fremosa. Enfim, Minha Senhora ou Minha Formosa Senhora. Conforme as relações de senhorio e valassagem medievais lá do tempo do feudalismo, o apaixonado é, consequentemente, servo e vassalo da amada e enuncia seu amor com insistência e intensidade. E a de amigo, que embora compostas por trovadores homens, representam sempre uma voz feminina. É a mulher que expõe seus sentimentos, sempre de maneira discreta, pois, nesse contexto, o valor mais importante de uma mulher é a discrição. A dama, então, dirige-se às diversas vezes à sua mãe, irmã, amiga ou ainda a um pastor, ou a quem que encontre pelo caminho. E ainda não acabou não, viu, minha gente? Ainda tem as cantigas satíricas. Elas são normalmente destinadas a ironizar ou injuriar uma determinada pessoa e são compostas por dois tipos, as de escárnio e as de maldizer. As cantigas de escárnio são as mais sarcásticas e trabalham com o equívoco e com palavras de duplo sentido, sem apresentar diretamente os nomes. Elas são críticas indiretas, o maldizer de forma densa e transmissível. Já as de maldizer são aquelas cantigas em que os trovadores declaram diretamente o alvo de suas sátiras, de forma muito ofensiva e fazendo uso de um vocábulo grosseiro. Os cancioneiros são aqueles que fizeram com que as cantigas do trovadorismo chegassem até nosso conhecimento. Esses registros eram livros, geralmente manuscritos, que são compilados com as letras e, às vezes, notações musicais das canções, e além das ilustrações. São três os principais: o Cancioneiro da Ajuda, que foi descoberto na biblioteca do Colégio dos Nobres apenas no início do século XIX e que possui diversas cantigas. Para ser mais exata, 310. É muita coisa, meu povo. E a maioria era lírica amorosa, mas havia também algumas que permaneceram inacabadas, o que é perceptível por possuir decorações com pinturas incompletas ou ainda apenas com o desenho traçado. Temos também o Cancioneiro da Biblioteca Nacional, que tinha manuscritos copiados na Itália no começo do século XVI e que contém 1.560 poemas de cerca de 150 trovadores e menestréis galego-portugueses, compostos entre os séculos XII e XIV nos gêneros lírica amorosa e sátira. E por último, mas não menos importante, o Cancioneiro da Vaticana, que acabou recebendo esse nome devido ao fato de ter sido encontrado na Biblioteca do Vaticano. E um fato bastante curioso é que ele compôs 1.205 cantigas, das quais 138 são de autoria de Dom Diniz. Galera, as novelas de cavalaria eram chamadas também de romances de cavalaria, um gênero literário que se passou durante um certo período da Idade Média. Nos séculos X e XV surgiu a hipótese de que na Inglaterra e na França havia um conjunto de prosas medievais. Gente, na verdade, elas eram narrativas, vindas de poemas épicos e de canções, surgidas da poesia medieval. Entretanto, como eram longas, foram escritas em prosas, que era um gênero de texto escrito em parágrafos. Elas tiveram uma grande presença e foram popularizadas em outros países, como a Itália, Portugal e Espanha. O entretenimento era feito através de uma missão dos cavaleiros, que era lutar nas batalhas, enfrentar monstros e outros acontecimentos. Essa história realmente tinha uma grande chance de terminar em algo trágico. Mas vamos deixar essa parte triste de lado, Giovanna. Sim, vamos falar agora do Rei Arthur.
Vocês já ouviram falar dele? Se não, irão conhecê-lo agora. Ele é um personagem literário que veio da cultura medieval. Muitas pessoas até supõem que Arthur foi inspiração em filmes, romances, videogames e músicas, e ainda segue vivo em pleno século XXI. Uau! Isso é sinal de que ele realmente ficou marcado na história. Sim, ele foi uma figura muito importante. Mas, passando para outro assunto, vamos falar sobre os Cavaleiros da Távola Redonda. Meu povo, confesso que quando ouvi falar nesse nome, fiquei curiosíssima para saber a história por trás de tudo isso. Giovanna, ele tem um significado bem simples. Eram chamados assim, basicamente, porque se reuniam em uma mesa circular, onde alguns costumavam decidir coisas importantes do reino. Uma curiosidade é que todos eles tinham consideravelmente o mesmo valor e importância, sendo iguais na hora das discussões sobre o governo. Bom, existe uma grande aproximação nas práticas poéticas dos trovadores medievais galego-portugueses às dos cantadores de repente nordestinos brasileiros. Parte de que é principalmente através da sua produção literária e também da sua difusão na oralidade e exposições artísticas por meio da performance. Além disso, examine-se elementos que aproximam as composições medievais da produção contemporânea dos cantadores brasileiros. Então, entendam que todas essas trajetórias culturais e artísticas influenciam ainda hoje na nossa escrita. Acho legal também falar sobre um evento que uniu essas duas práticas em um só balaio. Por alguns dias, de 30 de outubro a 2 de novembro, nas cidades do semiárido cearense Quixadá e Quixeramobim, tornaram-se os centros culturais mais importantes do país por sediar o primeiro Festival Internacional de Trovadores e Repentistas. O evento, idealizado pelas cineastas Rosenberg Cariri, reuniu mais de 400 artistas, incluindo grupos folclóricos de várias regiões do país e milhares de espectadores de todas as faixas etárias e níveis sociais procedentes de boa parte do mundo. Apresentaram-se em Quixadá e Quixeramobim dezenas de repentistas com também influências trovadorescas, mostrando que um movimento tão antigo como o trovadorismo se mostrava tão presente culturalmente, juntamente com o repente. Oi, gente! Meu nome é Maria Fernanda e vim apresentar para vocês um tópico bem importante, que é o trovadorismo no Exame Nacional do Ensino Médio, mais conhecido como Enem. Você sabia que no exame caem questões sobre a literatura trovadoresca? Pois é, fiquei surpresa com essa descoberta. Então, por esse motivo, hoje eu vim mostrar e responder com vocês uma questão de um simulado para preparar vocês para o Enem. Vamos lá? Interpretando historicamente a relação de vassalagem entre o homem amante ou a mulher amada, ou a mulher amante ou o homem amado, pode-se afirmar que: letra A, o trovadorismo corresponde ao Renascimento. Letra B, o trovadorismo corresponde ao movimento humanista. Letra C, o trovadorismo corresponde ao feudalismo. Letra D, somente o trovadorismo foi influenciado pelo medievalismo. Letra E, tanto o trovadorismo como o humanismo são expressões da decadência medieval. A letra A, o Renascimento foi um dos primeiros grandes movimentos artísticos da ciência, literatura e filosofia da modernidade. Basicamente, um misto de artes e culturas. Já o trovadorismo, como vocês mesmos viram, foi um movimento do campo literário que surgiu lá em Portugal. Então já podemos eliminar essa alternativa. B. O trovadorismo, já sabemos do conceito. Agora, qual é o objetivo do movimento humanista? Simplesmente tinha como objetivo dizer que o homem estava no centro do universo. Então, como esse pequeno significado já fugiu do assunto do nosso interesse, então também não é essa alternativa. C. Calma aí. Vimos que o feudalismo aparece nesse período, mas vocês devem se perguntar: será que ele pode mesmo ser parte do trovadorismo? Pode sim, meu povo, pois o trovadorismo foi um movimento que ocorreu no período em que o feudalismo reinava. Com isso, o trovadorismo acabou mudando para um novo estágio, capturando algumas ideias do feudalismo
e colocando em suas cantigas. Então, vemos que eles se interligam. Peraí, então achamos a resposta. O trovadorismo corresponde sim ao feudalismo. Achamos a alternativa correta, mas vamos analisar as que faltam e ver por que contém erro. A letra D, o medievalismo, foi basicamente um período da Idade Média que expressava a cultura em várias áreas: literatura, arquitetura, música, arte e etc. Então, com base no contexto do medievalismo, podemos observar que ele abrange diversas áreas, enquanto o trovadorismo aborda uma específica, que é a literatura. E agora vamos para a letra E, que de cara já vemos uma palavra que pode eliminar a alternativa, a decadência, que é o ato de se aproximar do fim, de ir à ruína. Então, como já havia falado para vocês, percebemos que esses movimentos contribuíram muito para a literatura no período medieval, e não para o fim desse período. Essa estava fácil, né? Mas é isso, gente. Finalizamos aqui a discussão dessa questão. Se tiverem alguma dúvida ou pergunta, entre lá no Instagram do podcast, @tapcast, e mandem a mensagem no direct. Vamos estar de olho. Bom, é com muita honra que apresento para vocês a nossa convidada, Lady Diane. Como sabemos sua experiência com a história e seu conhecimento sobre as diversas áreas dela, a senhora poderia falar um pouco sobre a produção cultural na Idade Média para os telespectadores? Olá, pessoal. Com relação à produção, durante o medievo, durante a Idade Medieval, a gente pode entender como cultura, ou como produção de cultura, tudo que foi feito, desde música, pinturas, ciência, filosofia, para a gente fazer um recorte temporal, a gente tem que analisar a questão da Idade Média em si. O período da Idade Média é considerado por muitos como a Idade do Atraso, das trevas. Por quê? Não foi porque foi um período de escuridão. Nós sabemos que foi produzido muito. Só que o que foi mostrado, o que foi permitido, teve que ter o aval da Igreja Católica. Então, a produção, durante a Idade Média, a produção cultural era determinada pela Igreja Católica, recebia influência direta pelo catolicismo. Era a Igreja quem determinava o que seria produzido ou não, o que seria mostrado ou não. E para a gente abordar ainda mais, se criou escolas, mas aí até universidades foram criadas durante o período. Só que a maioria da população era analfabeta. E os ensinamentos educacionais, a língua, as letras, como a gente pode dizer, quem repassava, era a igreja. Desenvolveu-se com base nesses ensinamentos religiosos, a educação, certo? E aí houve muitos métodos, métodos filosóficos, igrejas, mas tudo tinha como base a igreja, o ensinamento religioso. Gente, entendemos que o feudalismo foi de extrema importância no desenvolvimento do trovadorismo. Professora, você poderia falar mais um pouco sobre isso, já que tem prioridade no assunto? Pronto, com relação ao feudalismo, a gente sabe que foi o modo de produção, a economia se baseou no modo de produção feudal durante a Idade Média, tendo como base essas relações de suzeranos e vassalagem, de benefício, de trocas de benefício. E ele surgiu, o trovadorismo vai surgir na época em que esse sistema feudal dominava a Europa. Na época em que a igreja também dominava a Europa. A igreja, uma das maiores instituições, costumamos dizer que era a maior senhora feudal, E aí, ela quem representava a fé cristã e determinava e influenciava, como nós já abordamos, o comportamento do homem e o que era produzido, E aí, o trovadorismo, ele vai marcar o quê? Aí, nesse contexto, o
Nós sabemos que a liberdade artística, a liberdade de pensamento era meio que restrita ao clero, né? Aí vai surgir o trovadorismo, que é esse movimento literário, medieval, e que tem como principal característica a poesia cantada, né? Que são as cantigas trovadorescas. Há alguns tipos que nós sabemos, né? E que surge tendo como vista esse contexto histórico, né? De que o modo de produção, a cultura era restrita ao clero, restrita à igreja, visto que grande parte da população não tinha acesso às letras, não tinha acesso à alfabetização. E aí as cantigas, o trovadorismo, né, vai surgir em meio a esse contexto aí, como forma de manifestação. Olá, gente. Meu nome é Luana. Agora vamos falar um pouquinho sobre obras de Dan Brown atualmente. Daniel Gerard Brown, cujo possui como nome artístico Dan Brown, é um grande e relevante homem no caminho da escrita. É um escritor do norte da América. Seu último lançamento foi Origem, cujo foi publicado em 3 de outubro de 2017. E mesmo sendo publicado recentemente, ganhou grande repercussão no mundo literário. Foi o 7º livro de ficção do autor e um dos mais famosos. O livro Origem fala sobre a história de Robert Langhorne, um professor que atua na área de simbologia da escola de Harvard. Ao ir ao Museu Guggenheim de Bilbao para assistir uma apresentação sobre uma enorme descoberta que promete abater os alicerces de todas as religiões e mudar para sempre o papel da ciência. E pessoal, desculpa alguns erros na pronúncia, mas é isso. Bom, diante a tudo que foi escutado aqui, podemos dizer que a literatura trovadoresca foi considerada uma das mais importantes para toda a expressão artística histórica. Ela ficou marcada como a primeira escola no tempo medieval. Interessante, mas onde fica a literatura portuguesa? Então, com isso, esse também foi conhecido como o primeiro movimento da chamada literatura portuguesa. Agora sim faz sentido, mas como ficou esse movimento em Portugal? Assim, em Portugal, o trovadorismo marcou seu início com uma obra. Não sei se vocês conhecem, era A Ribeirinha. E o movimento não parava por aí. Confesso que estou curiosa, igual o pessoal. O que aconteceu depois? Esse movimento realmente influenciou as escolas literárias portuguesas e veio a influenciar a literatura brasileira. Dessa forma, basicamente, depois de tanta influência, essa literatura chegou ao nosso país para ficar. E hoje ela tem um papel muito importante para a cultura do Brasil. Mesmo que o trovadorismo seja de uma idade muito antiga, ainda hoje há respingos e também muita influência nas formas de produzir arte. Bom, galera, espero que todos tenham gostado das nossas ideias e explicações sobre esse tema tão maravilhoso. Obrigada pela atenção e até a próxima! The